e agora vamos falar de inovação na área da saúde. Aqui em Joinville, a Inovadona, vinculada ao Hospital Dona Helena, é um referencial no aprimoramento de processos de gestão e saúde com aquele olhar na tecnologia. E em pouco mais de um ano de atividades, a estrutura firmou parcerias com startups especializadas em alternativas na área da saúde, além de prospecções de inovação também, abertas oriundas de Israel e Reino Unido. O Xander Turcati é o gerente de inovação desse modelo aqui no hospital, está com a gente aqui. Xander, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Um super prazer, em nome do Hospital Dona Helena, estar aqui com vocês nessa manhã maravilhosa de Joinville. Muito bem. Vamos falar de saúde, de prevenção, de tecnologia, de avanço, porque a gente sabe que a medicina também evolui, e que bom que evolui, obviamente. Inicialmente, queria que você explicasse para o ouvinte, até para o ouvinte entender o seguinte: o que nós temos no hospital aqui, que é o Inovadona, o que é exatamente essa atividade? É uma novidade? Isso tem em outras unidades em Joinville ou não? No segmento hospitalar, nós somos o único hospital que tem uma unidade de negócio voltada à inovação, um centro de inovação em Santa Catarina. O Inovadona ele foi criado com o propósito de a gente fazer tanto inovação aberta quanto inovação fechada. O que é inovação aberta? É a disrupção, é criar problemas dentro da instituição e também criar problemas dentro dos nossos parceiros. Mas não é somente criar problemas, é criar problemas que a gente não conhece, ou alternativas ou novas tecnologias que a gente possa buscar no mercado e trazer para a nossa instituição e também dos nossos parceiros que apoiam o Inovadona. E na inovação fechada, como a gente fala, é voltada à melhoria de processo. Então, quando a gente construiu o Inovadona, a gente olhou para 4 grandes critérios. Critério do impacto assistencial, que as novas tecnologias e as melhorias de processo poderiam trazer, no aumento da oferta, na redução de custo e na qualificação de pessoas e processos, na vinculação às políticas nacionais de ciência e tecnologia, a política nacional de saúde, então a gente também está avaliando nessa linha, a aceleração de ensino e pesquisa e também nós criamos um eixo que é o eixo da responsabilidade social dentro do Inovadona. Por mais que nós sejamos um hospital privado sem fins lucrativos, no final do ano tem que ficar sempre ali no 0 a 0, a gente tem o propósito de começar com as incubações que a gente faz no Dona Helena, as acelerações dos pesquisadores e das startups, essa receita que vem dessas parcerias, a gente quer fomentar e entregar essas mesmas tecnologias para órgãos SUS, para o SUS, por exemplo. Então, é mais ou menos nessa linha que o Inovadona funciona. Ô Xander, nesses 14 meses de atuação da empresa, o que chamou a atenção em termos de parcerias com as startups e que direcionam projetos inovadores, por exemplo, para o uso da medicina e pacientes? Excelente pergunta. Na verdade, o que a gente tem observado, A gente tem observado um empoderamento cada vez maior do paciente. O paciente ele busca já muitas vezes o serviço de saúde querendo só a receita. Então esse empoderamento ele é positivo, mas também por outro lado muitas vezes ele é negativo, porque pode causar muitas vezes falsos positivos. Mas alinhado à inovação em saúde, a gente tem participado de vários seminários, vários fóruns e olhando também para o mercado internacional, alguns eixos que o Inovadona já está atuando. Muitas vezes não é o momento de uma implantação, de uma execução, mas a gente pode estar falando aqui de inovação disruptiva voltada à predição médica, blockchain. A gente tem observado também, como eu comentei, as mudanças de especialidade, a inteligência artificial. Inteligência artificial, uma vez me perguntaram, vai substituir as pessoas? Eu disse não. Não. A IA, na verdade, ela vai apoiar as pessoas. Ela não tem criatividade. Não tem emoção ainda. Ainda não tem emoção. Então, assim, novas especialidades, novos métodos de pesquisa, novos modelos de pesquisa. O Inovadona, ele se propôs, nos últimos meses, a olhar para Parkinson, Alzheimer, diagnóstico preditivo de câncer,
medicina regenerativa, e agora a gente está muito forte também olhando para linhas de cuidado. Então, está apoiando a instituição e olhando para os parceiros, onde a gente vai começar a olhar a linha de cuidado do hipertenso, do diabético, a saúde do homem, a saúde da mulher, um programa que a gente está denominando agora Nascer e Crescer também. E olhando para isso, todas essas áreas, a linha do AVC, todas essas áreas, elas precisam de um cenário de reabilitação. Então, uma das ideias nossas também é criar um ambiente extremamente tecnológico de reabilitação. E uma das iniciativas dentro desse ambiente são os exoesqueletos. A gente já trouxe uma startup para o Dona Helena para pessoas que precisam de um processo de reabilitação. Então, a gente tem uma startup do Rio Grande do Norte. Olha que loucura, né? Lá longe. Onde ela tem um exoesqueleto vestível de membros superiores e faz a interpretação dos sinais cerebrais e faz o movimento da mão, ou por espelhamento. E a gente está também olhando para esse cenário para fazer esse investimento nessa startup. Isso já faz parte da medicina moderna, né? E aí nós participamos, Chandler, recentemente de um evento sobre inovação promovido pela Federação das Indústrias, e um dos palestrantes foi o cardiologista e diretor médico da Philips, Dr. Luiz Hertel. Vamos ouvir o que disse o especialista sobre esse contexto da medicina moderna. Vamos ouvir. A transformação digital da saúde, ela já é uma realidade, quer estejamos nós preparados ou não, na condição de fonte pagadora, na condição de paciente, na condição de profissional da área da saúde. O futuro da saúde, ele vai ser auxiliado por um envio constante de dados que vem de diversas fontes de informação e dispositivos, que serão processados em nuvem por ferramentas de machine learning, big data, e que vão escrutinar esses dados e enviar para os profissionais para eles fazerem num processo mais enxuto, uma conduta mais rápida e mais eficiente, com menos desperdício. Das especialidades, muitas vão mudar radicalmente. A minha, em cardiologia, é previsto que ela não se transforme mais uma especialidade que trata o infarto, que coloca um stent, que decide pela ponte de safena. Ela vai ser uma especialidade que vai saber que aquele paciente, talvez daqui a 3 meses, teria um infarto. E o paciente não vai ter. Parte dessas informações não vão ser feitas mais administradas por médicos, serão por outros profissionais. O médico vai entrar cirurgicamente para atuar no ponto exato, para fazer a intervenção adequada, para tirar aquele paciente da fila. O que o Dr. Luiz fala, Chandler, pode assustar um pouco, mas é a realidade. E não há como fugir disso, né? Realmente, eu tive o prazer de, na sexta-feira, assistir a palestra dele. Ele foi logo depois do painel que a gente fez do Agora Health, em Florianópolis. O caminho que ele traz é o caminho que não tem volta. Não tem volta. A gente ainda tem algumas barreiras, e o que ele traz é bem positivo, que é em relação à interoperabilidade de dados. Então, quando a gente descobrir o melhor modelo de fazer interoperabilidade de dados, onde a gente consiga conectar privado, todos os entes de uma cadeia de atendimento, né? Hospitais, clínicas, o ente público, as farmácias, a gente vai conseguir ter esse modelo. E quando a gente olha para esse cenário, a gente está falando de saúde 5.0. E aí a saúde 5.0, ela vem de uma linha de cuidado, de uma oferta preditiva do paciente, chegando a IoTs, que é o que ele traz ali também, então, que é monitoramento, sensores, microchips, né? Então, isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma visão 360 do paciente, não só no pré, no intra e também no pós-hospital. Já existem tecnologias, a gente, na verdade, estamos no momento onde os players do ecossistema têm que se preparar para que receber todas essas informações e esses dados de todas essas tecnologias que podem ser embarcadas na linha de cuidado para o paciente. Ô Chandler, eu ainda queria a tua opinião a respeito desses assuntos que a gente vem comentando aqui durante a nossa entrevista. Um outro projeto visualizado são aquelas ações preventivas, né? Principalmente com o uso de ferramentas robóticas, como você bem mesmo já comentou aqui, para evitar a questão de risco de quedas, lesões e gestão populacional. Na tua opinião, o que isso representa de forma geral no mercado da saúde em si? Oportunidades. Acho que o que eu penso é que esses modelos ainda eles estão sendo criados, ajustados, e quem quiser empreender nessa linha, eu vejo que faz todo sentido.
Exemplo bem rápido aqui. Eu fui convidado para ser mentor do JEDI, que é a Jornada de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, pelo João Vale. E em uma das ideias que o pessoal trouxe lá, são uma formação totalmente diferente, e eles trouxeram um problema de saúde mental. Poxa, o cara é engenheiro, é uma questão de saúde mental. Então, assim, existem inúmeras oportunidades. É só a gente querer olhar para elas e como é que pode dizer? Azeitar elas, né? Preparar elas para o mercado. Ô, Xander, para finalizar, disso tudo que a gente conversa, a opinião ali do especialista, o que você fala, né, de toda essa movimentação tecnológica, para onde está indo a saúde, o serviço, como é que deve ser o comportamento do consumidor, do cliente, do paciente, no sentido de, primeiro, não se assustar com tanta tecnologia, com tanto avanço, mas em relação ao comportamento, porque quando a gente fala o seguinte, olha, eu vou ter um chip que vai fazer o monitoramento da minha saúde em todos os aspectos, isso é para prevenir, obviamente, né, a questão de saúde, ter uma longevidade, ter uma qualidade de vida melhor. A gente já tem essa cultura aqui no Brasil ou a gente precisa avançar ainda em relação a essa cultura do paciente, não cultura médica, do profissional em si? Estamos ainda distantes. Distantes. Muito Infelizmente, distantes. né? Infelizmente, muito distantes. Por quê? Porque o paciente, pelo menor acompanhamento que a gente tem de fazer, e em casa, por exemplo, ele tem uma resistência enorme. E enquanto a gente não fizer um aculturamento de todos, e eu acho que aqui é um movimento tanto privado quanto público, para engajar o paciente a fazer o seu autocuidado, e aqui até na minha palestra, no painel da sexta-feira, onde o Dr. Luiz também estava presente, eu instiguei as pessoas a 2 pontos específicos. O primeiro ponto é a gente desconstruir a questão da medicina preventiva e ir para uma linha de autocuidado, autogestão, engajando o paciente. Porque o que acontece? A gente sabe que se a gente atender na atenção primária, esse paciente, muito provavelmente, ele não vai chegar a uma alta complexidade. Então, se a gente conseguir engajar dessa forma, a gente consegue, talvez, acelerar esse processo. Um outro viés que a gente tem olhado, e aí também instiguei no evento, é a questão da gamificação. Como é que a gente acultura as pessoas? Hoje, através do bolso. Então, se eu tiver algum tipo de benefício aonde eu cuide da minha saúde e tenho uma contrapartida que seja ela financeira, não só pelo meu viés de saúde, a gente tem uma aceleração na cultura. Seria necessário isso? Hoje, no cenário que a gente vive, eu creio que sim. Seria imprescindível? Talvez não. Se nós tivéssemos o aculturamento do autocuidado. A gente pode pegar aí, por exemplo, a saúde do homem. O homem é o bicho mais difícil de colocar ele numa consulta, né? A gente sabe disso. Então, assim, só que é o cara que tem inúmeros problemas ali na frente. Então, aculturamento, e eu acho que esse aculturamento ele tem que ser com interoperabilidade de dados, com mudança cultural do modelo de gestão, do modelo de negócio, e também com o aculturamento das pessoas no autocuidado. Muito bem. Xander Turcati conversando conosco, aquele que é gerente de inovação da Inovadona. Xander, nosso muito obrigado, é um prazer sempre tê-lo conosco aqui, volto sempre. Muito obrigado pelo convite, o Hospital Dona Helena está à disposição de vocês e, por favor, sintam-se à vontade a conhecer as nossas unidades lá, tanto no Dona Helena quanto no Ágora.